Bom dia a todos. Vamos continuar na nossa exposição do livro de Êxodo. E dentro dessa exposição, uma mini exposição dos 10 mandamentos. Já explicamos 7, e estamos no 8º. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 15. Êxodo capítulo 20, versículo 15. 2 palavras apenas, bem curto, este mandamento. Não furtarás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra antiga, 1.500 anos, 1.400 anos antes de Cristo nascer, ou seja, 3.400 anos antes de nós, estava sendo escrito esta ordem, que nós possamos compreendê-la noutra época da humanidade, noutra cultura, noutra língua, mas o mesmo Deus, a mesma moral, os mesmos princípios. E Tu quiseste e transmitiste muitas coisas para nós nas Tuas Escrituras. E nesses próximos minutos nós estejamos concentrados nesse princípio de não furtar. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Por trás desta ordem, talvez a gente nem associe de imediato, mas está o respeito à propriedade alheia. Respeito à propriedade alheia. Se houvesse um respeito total, absoluto, sempre, quanto ao que é dos outros, nem precisaria esta ordem de Deus. E na base, então, deste respeito ao que é dos outros, quanto à ideia de que é intocável o que é de outro, está o fato de que Deus deu a terra aos homens. Tudo é dele. E ele faz o que ele quer do que é dele. Salmo capítulo 24, versículo 1, diz claramente que tudo é de Deus. Salmo 24 e 1. Talvez bastaria eu dizer, porque é bem simples, ele afirma exatamente isto. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. É dele. E ele resolveu dar a terra. É interessante a naturalidade com que o salmista aqui no Salmo 115 fala sobre isto. Parece que está falando assim de uma caneta, de um lápis, de uma coisa bem simples, quando diz assim, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Só a terra inteira ele deu. Para quem? Para os seres humanos. E ele estabeleceu um princípio. Eu vou dar algumas coisas para as pessoas, para os homens, provisoriamente, porque a própria vida na terra é provisória. Então eu vou dar algumas coisas para usufruir. O que não for dado a determinada pessoa não é dela, e ela não pode tirar de
ninguém mais o que Deus não deu a ele, ou a ela, a essa pessoa. É uma regra que ele colocou. Ele estabeleceu esse princípio. E ele é muito sensível nesta área, muito. É interessante que o atraso do salário de um trabalhador não está dito que é roubo, mas está bem pertinho, está bem associado. Querem ver? Levíticos 19 e 13. Eu estou aqui do Velho Testamento. Vou já para o Novo. Levíticos, capítulo 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro, e já tinha jornal naquela época, não tem nada a ver com o rapaz que distribuía jornal antigamente, não. Jornaleiro aqui é diarista, é que trabalha por diária. Então, é até uma tradução que sempre pode confundir um pouco. Jornaleiro é o que vende jornal. Não tem nada a ver com jornal isso aqui. É uma jornada de trabalho. Ao trabalhador, diarista. Aqui estou no versículo 13. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não fique devendo à noite para ele. Claro, pressupõe-se que o acerto aqui é que ele ia trabalhar e receber no final do dia. Lógico, você combina com alguém que vai trabalhar para você, você vai pagar por semana, ou por quinzena, ou por mês e tudo. Tudo bem, foi concordado aquilo, não há problema nenhum nisto, porque foi devidamente concordado. É óbvio que se você combinou pagar por semana e passou uma semana e você não pagou, entrou nessa categoria. É exatamente isso que Deus quer dizer. O período combinado de trabalho não se atrasa, porque ele precisa daquilo para comer. Então, observe como essa proibição está pertinho do roubo. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Apenas para mostrar como isto é grave aos olhos de Deus. No capítulo 22 de Êxodo, nós estamos no 20, né? Logo depois, há 15 versículos dedicados, sabe a quê? Às penas da lei quanto às diversas formas de roubo. Eu não vou ler todos. Se alguém furtar boi ou ovelha, estou em Êxodo 22, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Aí começa uma série de regras que Deus estabeleceu como pena para o que viesse a roubar. Se você deixar alguém com o seu dinheiro e esse dinheiro desaparecer, tem que ver se a pessoa a qual você confiou, se ela roubou ou não, ou perdeu. Cheio de nuances. 3.500 anos atrás, Deus preocupado com o respeito ao que é dos outros. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, lá agora, 1.400 e tantos anos depois disto, lá em Mateus 15, 19, e ensina que o roubo, entre todos os outros pecados, vem do coração. Mateus 15 e 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos. Está ele aí. Então, ele nasce do coração, ou dentro
do coração, como todo e qualquer pecado nasce dentro do coração. Mas é muito importante, se nós queremos obedecer a Deus na questão do roubo, ou do respeito ao que é dos outros, deveremos cuidar, antes de tudo, ou em primeiríssimo lugar, do coração. Dê um jeito no seu coração de respeitar o que é dos outros de uma maneira muito forte, e o problema do roubo naturalmente vai se resolver. Roubo é uma das características dos perdidos. Há uma lista em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis, estou em 1 Coríntios 6 e 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Ladrões e roubadores, duas palavras. Herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqui não quer dizer que qualquer pessoa que cometa algum tipo desse pecado, que está perdida e não vai herdar o reino de Deus. Não, não, não. Assim ninguém herdaria, porque nós cometemos algum tipo de pecado já sendo salvos. Mas aqui diz que característica de viver nesse tipo de comportamento, deixando esses pecados nascerem do coração e transbordarem para o dia a dia como uma maneira normal de vida, isso não é de crente. Isso não é típico de um salvo. É isso que quer dizer. E que quem vive assim está dando a entender claramente que não é salvo. E o inverso, Paulo diz no versículo 11, que roubar não é mais uma característica do crente, e aliás, nenhum desses pecados que ele comentou. Olha o versículo 11. Tais fostes alguns de vós, Paulo se dirigindo à igreja de Corinto. E, obviamente, agora ele tem em mente os crentes, os convertidos de fato da igreja de Corinto, ou os crentes de uma maneira geral, abrangendo um pouco mais. Tais fostes alguns de vós. O quê? Ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, etc., impuro, idólatra, tudo que está aqui. Vocês foram assim, vocês andaram nesses caminhos típicos de pessoas não salvas. Mas agora não é mais o caminho de vocês. Vocês foram assim. E agora? Ele usa 3 verbos. Isso aqui para uma pregação é espetacular, porque mostra a riqueza da salvação. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, 2, fostes justificados, 3 partes do processo da salvação, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, não é mais para o crente. Tito 2 fala nisso, e Efésios 4 também, eu não vou ler, vou publicar depois. Observe que ao sugerir não roubar, Paulo aponta para... Não, essa observação tem que ser depois de Efésios mesmo, 4 e 28. Então, eu vou pular apenas Tito 2 e 10, mas Efésios 4 e 28 vou ler, e já cheguei lá. Efésios 4 e 28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí eu faço a observação. Ao sugerir para não roubar, Paulo aponta para uma das causas básicas, não a única, mas uma das causas básicas dos roubos. O quê? Recusa de trabalhar, de ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Eu sei que há casos de pessoas até ricas e milionárias e tal, que têm o costume de roubar e tal, e grande costume e tudo. Mas
seja como for, não é sempre que é esta recusa de trabalhar. Alguns dão muito duro para roubar e parece que trabalham mais para roubar do que se não roubasse. E pagam penas, sofrem. É complicado roubar, não é tão simples, não. Seja como for, Paulo aponta, diz, muitos casos de furtos, de roubos, especialmente, talvez pensando aqui em furtos menores, de comida, pequenos furtos, roupa, uma coisa assim, é porque não quer trabalhar. Isso que estava na mente de Paulo, é óbvio. Apontou aqui. Resolva isso, trabalhe, aí você não precisa mais roubar, porque você vai ter com o que comprar. Além do furto direto de coisas, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento falam de formas de roubo ou de desonestidade diversas, que não apenas o furto direto de coisas. Por exemplo, sonegação de impostos. Dai a César o que é de César. O que isso significa? Pague os seus impostos. É exatamente isso. Paguem as taxas. Paguem o que o seu governo determina. Pague. É César que é o governo, é a autoridade que tem para cobrar, determinar. Não pagar é sonegar. Ninguém precisa ir lá no Tesouro Nacional ou no Banco Central e roubar dinheiro de lá para poder ser caracterizado como alguém que está roubando o povo, o dinheiro do povo. Porque, pelo menos, teoricamente, e de fato mesmo, o dinheiro do governo é dinheiro do povo. Pena que muitos não respeitam muito isso, não pensam muito assim, pensam que são deles próprios, tudo isso, mas não vou entrar por aí. Sonegar imposto é roubar do governo, do povo a quem pertence o dinheiro do governo. Medição errada. Use efa era uma medida de volume numa vasilha, como se fosse 1 litro. Use 1 litro justo. Use uma vara de medir 1 metro. Você chega, às vezes, não sei nem se é assim ainda, mas chega numa loja de fazenda, que é 1,5 metro de pano, é uma vara de 1 metro. Use essa vara de 1 metro, sendo 1 metro. Aí tinha o peso, com umas balanças. Eu peguei esse tipo de balança de peso mesmo. Então, aqui estavam 1 quilo, era para medir 1 quilo, que era um objeto de 1 quilo, pressupostamente 1 quilo. Só que o vendedor desonesto, ele tem 2 tipos. Ele tem 1 quilo que não é 1 quilo, que é menos do que 1 quilo, e tem 1 quilo que é mais do que 1 quilo. Ou seja, não é honesto. Então, ele quer vender alguma coisa, ele bota mais do que, de fato, ele está vendendo. Então, ele varia o peso dele de acordo com o que ele está negociando. Quando é venda, ele usa um peso, quando é compra, ele usa outro peso. Aí a Bíblia diz, não faça isso, isto é muito ruim aos olhos de Deus. Eu não vou ler a passagem, não. Várias, Deuteronômio 25, Levítico 19, Provérbio 11, 1, mas fala bastante, de uma maneira forte. Use as suas medidas de uma maneira honesta. Provérbios 20, 14 é quase cômico, mas é curioso, isso acontece muito. A pessoa compra de um desavisado ou rebaixa o preço pensando que é muito sabido, e pode até ser sabido mesmo, no mau sentido, e pega, como ele diz, pega um trouxa, aí sai se gabando depois, e Deus olhando, Deus vai cobrar. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então, se gaba. Não, isso aqui não vale isso, não vale aquilo, sabendo que vale
Aí ele compra pela metade do preço, o vendedor era ingênuo, coitado, ou talvez estivesse muito apertado. Nenhum caso está apertado, porque é outro assunto. O assunto aqui é ele convencer o outro que aquilo não vale. Esse é o foco aqui. Aí ele convence e depois sai se gabando. Ou seja, o coração, lembrando-nos do que disse Cristo, vem do coração. Então, faz uma transação desonesta. Compra alguma coisa sabendo que vale muito mais e o outro engana, ilude. É diferente, como eu disse, o outro dizer, eu sei que vale isso, mas me convém vender pela metade, porque eu estou precisando desse dinheiro hoje e tudo. É outro assunto isso aqui. Mas é enganar, iludir, trapacear. Isso é uma espécie de trapaça e de roubo e desonestidade. Marcação errada de terras, quantos assassinatos já houve, brigas feias por causa de um palmo de terra. Vocês sabem muito bem disto. Aí diz lá Deuteronômio 19:14, não mude o limite das terras que você recebeu dos seus antepassados. Não roube a terra do outro, não. Se a sua terra vem até aqui, vem até aqui. É assim que seu pai lhe ensinou, que o pai dele diz que a terra vem até aqui, pois deixa aqui. Não, mas o outro mal vem aqui, eu estou precisando para expandir aqui, quero fazer isso aqui e tal, meu metro aqui não vale nada, passou bem no meio da minha construção e tal, não vale coisa nenhuma e tal, e pum, muda lá. Isso é roubo. E Deus determinando que isso é roubo, dizendo que é, atestando que é. Exploração do empregado, já tinha comentado lá no Diarista, aí de novo, Jeremias 22:13. Leis trabalhistas são coisas que estão no coração de Deus há muito tempo. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Explorador. Ai daquele, que está dizendo isso aqui é Deus. Colossenses 4:1, Paulo fala nisso também. Salmo 37:21, uma outra forma que Deus, outra atitude que Deus condena fortemente. Salmo 37:21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Eu acho interessante, é que o que seria de esperar aqui era assim: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, paga. O contraste mais natural seria esse. O ímpio não paga, porque ele pede emprestado, mas o justo paga. Não, ele eleva o justo a um patamar muito acima. Não, pagar isso aqui para o justo, isso não vale nada, isso é o óbvio, claro, pedir emprestado paga, lógico, claro. Mas o justo, ele vai muito além disso, ele faz dar. Claro, quando ele pode, quando está dentro das suas conveniências, digo, das suas condições, das suas possibilidades, das suas posses. Então, o justo, mais do que simplesmente cumprir a letra, me empreste aqui 500, que eu lhe pago no fim do mês, chegou o fim do mês, está aqui seus 500, pronto. O camarada é justo, no sentido mesmo de um crente fiel a Deus, então, é o mínimo. Isso é pouco para ele. Para Deus, o que ele espera do justo, aqui é praticamente sinônimo de crente, do fiel a Deus, é muito mais do que apenas pagar o que deve, é ir mais além, é dar quando ele pode. Obter dinheiro ou vantagem com suborno. Êxodo 23:8, não vou ler, está lá muito claro, e que é óbvio também, é uma espécie de uma desonestidade. Você conseguia alguma coisa com suborno. Reter o dízimo, isso aqui
já deu muita briga em igreja, porque pastores muito diretos e talvez sem muita sabedoria, liam esta passagem aqui, leem ainda, aí aponta e diz, quem não dá o dízimo aí diz uma palavra forte. E eu já expliquei o que eu acho que é dízimo e tudo, eu não vou entrar no assunto de dízimo não, que só a pregação de dízimo é mais de 1 hora, é algo não é muito simples. Seja como for, eu vou ler a Bíblia em Malaquias 3, 6 a 10, embora pertença ao Velho Testamento, e eu acho que houve algumas modificações nessa questão de dízimo quanto à lei de Moisés e quanto ao que seria hoje e tudo, eu explico isso claramente em outra pregação. Mas o que está escrito aqui está, Malaquias 3, 6 a 10. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Está claro? Agora, a explicação disso e a aplicação para os dias de hoje tem que passar por algumas considerações. Eu quero continuar com esse assunto e já partindo para encerrar. Além de coisas materiais, existem outros tipos de roubo. Defraudar o corpo de alguém é uma espécie de roubo. Avanços sexuais ilícitos. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 7, você está roubando algo da dignidade do outro, que não é mais dinheiro aqui o assunto, né? É coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a 7, aqui especialmente os jovens, os namorados, os noivos, abram bem os ouvidos. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 7. Indo do 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Na realidade, aí o crente diz, não, eu não sou prostituta, eu não sou prostituto, então não tem nada a ver comigo. O assunto aqui é imoralidade, não é a profissão de prostituta, não. Nem alguém que tem como meio de vida a prostituição, não. É imoralidade, fornicação. Que vos abstenhais da fornicação, da imoralidade. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A mocinha, o rapaz, o moção, a moça, o de meia idade, o velho, tanto faz. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Fui lá olhar o que é defraude em grego. Tirar vantagem sobre outro, querer ganhar algo a mais. Tirar algo de outro. Então, quem avança sobre o corpo de outro ilicitamente, fora do casamento, ele está defraudando o outro, ele está tirando do outro algo, como a honra, a dignidade e coisas assim. E é óbvio que isso não vale apenas para o rapaz que faz com a mocinha, mas vice-versa. Claro, é mútuo. E ele diz aqui que cada um mantenha seu corpo em santificação e honra. Então, é uma forma de desonestidade. Roubar o coração de outro com más intenções, ganhar simpatia com más intenções. Eu não vou ler porque já está no meu tempo aqui, mas é muito, eu digo interessante, é triste, né? Absalão resolveu dar um golpe no pai, rei Davi. E para isso ele traçou um plano, que era se meter mesmo, se intrometer na vida das pessoas. Ele ficava na porta da cidade, que era o lugar onde tudo acontecia, passando e entrando,
cidades eram fortificadas, tinha os portões, então ele ficava lá e disse, tudo bem com você? Mas qual é o seu problema? Não, temos que lhe ajudar, como é possível? Isso não pode. Então ele foi fazendo politicagem do mais baixo tipo, para poder ganhar a simpatia dos outros, ficar popular e dar um golpe no pai. E deu, ou tentou dar e não conseguiu, pagou com a vida dele, mas tentou e foi sério, muito sério. Aí a Bíblia diz, a Bíblia que usa a expressão, que ele roubou o coração do povo. Está lá. Então, é roubo. O que é roubo, pastor? Ele não levou um centavo de ninguém, ele deu. Ele ajudou pessoas, ele tirou pessoas de dificuldades, era um homem rico, claro, filho do rei, poderoso. Ele deu. Como é que ele estava roubando? Roubando, sim, o coração. Então, existe o ladrão de coração, que ilude, que engana. É o rapaz que ilude a moça que ilude o rapaz, é o comerciante que ilude outro, como já comentei, é alguém que, num certo ambiente, ou numa igreja, ou numa instituição qualquer, se torna simpático, agradável, para poder ver se na eleição que está chegando, não é? E tal. Então é uma coisa fingida, uma coisa não natural, com péssimas intenções. Isso é roubo de coração. Merecia falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero terminar. 3 observações. Primeira, o crente deve ser absolutamente íntegro em todas essas coisas. Quem rouba é porque não crê na providência de Deus na sua própria vida, ou porque não confia em Deus. E o Senhor Jesus Cristo várias vezes disse que Deus cuidaria de nós. Deus cuida do passarinho, Deus cuida de nós. Se cuida de um passarinho, quanto mais de nós. Confie. Muitas vezes essa falta de confiança leva a pessoa a querer avançar no que é dele. No que não é dele, é de outro. Filipenses também fala nisso. Segundo, eu quero registrar o meu lamento de que hoje, muitas vezes, o roubo na sociedade é minimizado, culpando-se a sociedade. Não, ele roubou, coitado, porque ele não tem pai, nem mãe, vive num lugar muito ruim. Na realidade, a sociedade é muito injusta. Aí usa uma frase que eles adoram dizer, o homem é produto do meio. Então, aí vem, vocês sabem tudo isto, e é impressionante como muitas coisas estão invertidas hoje. Então, o roubo, muitas vezes, hoje é uma forma de um pobre coitado expressar como nasceu e cresceu numa sociedade muito injusta. É óbvio que a sociedade, de fato, é injusta, precisa melhorar, mas sabemos disso, uma coisa não anula a outra. Mas nada é desculpa para se tirar o que é do outro, do que Deus não lhe deu. É infração ao 7º mandamento da lei de Deus. Por fim, aos pais, vocês que têm filhos pequenos, vocês não podem imaginar o efeito. E eu vou terminar como eu comecei, que dizer para não furtar tem na base o princípio do respeito à propriedade alheia. Você não pode imaginar o efeito que você vai causar no seu filhinho tão tenro, tão novinho, tão novinha, em obrigá-la, digo obrigá-la, a criança, a respeitar o que é dos outros, o que é do irmãozinho, o que é do vizinho, o que é do primo, o que é do próprio pai, o que é da mãe. Respeitar e ser duro como aço na exigência deste princípio. Alguém que é educado assim, ele já está levando uma grande vantagem quanto aos outros que não foram educados assim, no sentido de se tornar um desonesto, um furtador, um ladrão, um corrupto, ou algo parecido. Porque o pai ou a mãe conseguiu colocar de maneira forte, desde o início, o respeito às coisas dos outros. Ah, isso é do governo, isso não tem dono. Tem dono. Ah, mas é muito vago, são 200 milhões de pessoas que são donas disso aqui e tal. Desculpa.
tem dono, sim. Dizer que não tem dono, um poste tem dono, meio metro de meio fio tem dono, sim. Um pedaço de um asfalto tem dono, sim. Tudo tem dono. E você não pode desrespeitar. O primeiro passo para o roubo é desrespeitar as coisas dos outros. O irmãozinho que leva o sapato do irmão para uma festa sem avisar ele, ou para um aniversário, ou para um passeio, ele está, de uma certa forma, roubando. Ah, meu, eu vou devolver. Mas naquela hora que ele esteve fora com o sapato do irmão, ele roubou. O irmão deu, emprestou, autorizou, então ele roubou. Ele tirou o que é dele sem autorização. É uma espécie de roubo, claro, que é diferente do roubo que é definitivo. A pessoa leva, não devolve mais nunca, nem tem intenção de devolver. Eu sei disto, lógico. Eu estou dizendo que é uma forma. Uma forma. Eu já vi muito briga de irmão por causa disto. Por quê? Às vezes uma tolice usou um lápis do outro, sem perguntar, um lápis usado do outro. Mamãe, está usando meu lápis. Por quê? Porque dói. O uso daquilo que é seu está dentro de nós. Deus colocou em nós isto. É uma lei de Deus. Você querer que respeitem o que é seu. Pois respeite o que é dos outros. E dessa forma você vai passar longe de qualquer tipo de furto. Não apenas do furto material, que eu acho que nós já nos livramos, nós crentes, como já falei, não é mais característica nossa, já devemos ter nos livrado disso há muito tempo, se alguém não se livrou ainda, mas especialmente aqueles tipos mais sutis de furtos, de desonestidades a que eu me referi agora. Que Deus nos abençoe a termos uma vida santa e perfeita. E graças a Deus pelo que é meu. Graças a Deus pelo que é seu. Se é pouco, se é muito, isso é com Deus. Mas se você tem R$100, se você tem 1.000, 1 milhão, 10 milhões, que seja assim. Eu obtive com o suor do meu rosto, ou pelo menos se foi uma herança, não foi suor do meu rosto, mas foi suor do meu pai, do meu avô, será de quem? E eu recebi honestamente. Então, o que eu tenho é fruto de honestidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser cada vez mais, cada um de nós, honesto, justo, correto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.